Olá, tudo bem? O programa Pontuando volta ao assunto do livro de Maxime Roveri, O que fazer com os babacas e como deixar de ser um deles. Eu já disse que o Maxime Roveri lecionou na École Normale Supérieure de Lyon e hoje é professor de História da Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio, e também é autor de Le Clan Espinosa da Flammarion, 2017. Esse livro é da editora Vestígio. Nós fizemos a parte 1, explicando a questão dos babacas, né? E agora nós vamos fazer a parte 2 a partir do título Como Caímos nas Redes dos Babacas, tá certo? Então, ele diz o seguinte na introdução dessa segunda parte para mim, né? Para ele é uma coisa corrente. Existem alguns babacas que não querem encrenca com suas esposas e algumas babacas que não querem encrenca com seus maridos, outros que não querem encrenca com seus filhos, outros com seus pais, outros com seus vizinhos, outros com seus colegas, outros com seus professores, outros com seus chefes, outros com as mídias, outros com seus clientes, outros com a polícia, e recuando, tentando desesperadamente se evitarem uns aos outros, que os babacas acabam entrando em colisão. Olha bem, esse é um texto aí, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Onde descobrimos que a babaquice é um dispositivo dentro do qual os imbecis nos capturam? Olha bem que ele usou a palavra imbecil para caracterizar um babaca que faz uma babaquice. E como orientar seu pensamento para começar a sair dessa situação? Os babacas surgem sem aviso prévio, no momento em que você não esperava. Não estava preparado, pelo menos. Você desejava simplesmente fazer alguma coisa, deslocar-se para algum lugar, curtir uma paisagem, trabalhar ou aproveitar a vida, isto é, viver. Simplesmente viver seguindo tranquilo o seu caminho. Mas a babaquice humana fez a sua aparição meteórica. Agora, pouco importa se você está de alto ou baixo astral, hoje de manhã ou à noite, essa babaquice o irrita, ela te oprime. Se me permite ser mais preciso, é um pouco dramático, diremos até que ela nos fere. Mesmo que você deseje por orgulho manter-se acima disso, a babaquice o machuca. Isso é fato. O simples fato dela o ferir já o deixa contrariado, e isso aumenta e envenena a ferida. Ele diz: eu vou dizer o seguinte, que muitas vezes você fica alimentando um ódio imenso contra essas pessoas, um ódio que faz mal a gente e não faz mal a essa pessoa. Por isso que esse estudo de uma babaquice, existem muitas coisas que nos irritam, muitas ações, muitas atividades, inclusive de pessoas que não são babacas, mas que estão agindo assim de acordo com uma determinada lei, com uma determinada coisa que você acha que ela poderia relevar, ou pessoas que são extremamente sérias, ou o seu cônjuge que não admite certas atitudes, certos pensamentos, certas coisas da sua parte, que não são necessariamente babaquices da parte deles, mas que são problemas de convivência. Essas coisas nos irritam, mas você tem acesso às pessoas para conversar quando elas são razoáveis. O babaca, ele não é razoável. Ele pisa no seu calo, ele te fere, ele te machuca. Parece que ele sabe disso. E ao fazê-lo, ele alimenta um ódio e você se sente diminuído, porque você não gosta naturalmente de sentir ódio. Ninguém gosta. O simples fato de ela o ferir já o deixa contrariado. Isso aumenta e envenena a ferida, que foi o que eu falei. Eu repeti essa última linha para dizer que eu falei do ódio que nos envenena. A gente não se sente bem sentindo ódio das pessoas, das coisas, das situações de babaquice, né? Deixemos de lado a presunção. Ousemos olhar a chaga mais de perto. Em 1000 casos que encontramos na rua, o carro que não o deixa atravessar, o transeunte que dá um pontapé em seu cão, ou que larga seus detritos no chão, o babaca é aquele que falta com respeito aos outros. Olha só, então nós já estamos começando a definir alguma coisa. Que despreza o simples preceito de senso comum que infalivelmente destrói as condições para vivermos juntos.
Para dizer a verdade, sem mais delongas, a maior parte desses comportamentos são em si sintomas de problemas profundos que não dependem unicamente das pessoas em questão. Condições de trabalho difíceis e precárias, a indústria de lazer e de consumo desenfreada às raias da angústia, a destruição dos quadros que regulam as relações entre seres. Para compreender inteiramente a situação, seria preciso levar em conta um processo segundo o qual não são somente os babacas que destroem as condições de vida social. Há também uma sociedade doente que os produz. Sim, ele está aqui alegando alguns babacas que são fruto de uma sociedade opressiva, uma sociedade desorganizada, uma sociedade que não leva em consideração certas peculiaridades do ser humano. Tá, mas existe gente que em situações muito boas, com históricos de vida legais, que são babacas, tá? Mas ele está aqui atacando uma babaquice que veio da raiva de alguém, do destempero de uma pessoa que é sempre maltratada, sempre tratada à revelia das suas naturezas intrínsecas, e que esse cara se torna um agressor, um idiota, um inconveniente, até com uma medida compensatória para chamar atenção. Ele está falando disso aqui. Então esse aí é um tipo de babaca, né? Bom, para compreender inteiramente a situação, seria preciso levar em conta o processo segundo o qual não são somente os babacas que destroem as condições de vida social. Há também uma sociedade doente que os produz. Repetir esse dado aí. O importante é lembrar-se bem de que os fenômenos humanos possuem uma espessura específica, o que não impede de fato que haja babacas. Aqui então temos uma primeira consideração importante. O babaca ou a babaca se define por conta de um comportamento que julgamos inadequado como seres que identificamos, ainda que momentaneamente situados no nível inferior de uma escala moral em que, sem sermos perfeitos, nós mesmos nos situamos em nosso esforço comum para nos tornarmos seres humanos realizados. Antes de examinar mais profundamente a questão, convém afastar sem demora uma objeção. Já que somos sempre o babaca ou a babaca de um outro ser, será que temos de fato o direito de dizer a alguém que ele é babaca? Eu até perguntaria junto com essa pergunta, será que vale a pena? Né? Considerando que, aos seus olhos, provavelmente nós é que somos o babaca. Normalmente é assim, quando você vê um babaca na sua frente, você discorda frontalmente dele e demonstra isso com olhares, com posições, com palavras, com falas, com intervenções, ele te acha o babaca. Porque ele se supõe certo. Mas ele se supõe certo a partir de um sentimento interno que ele não colheu em lugar nenhum. Exceto se for reflexo da sua vida, do histórico da sua vida. Mas ele não colheu em lugar nenhum. Não houve uma educação de molde a que ele faça opção de agir daquela forma por raiva ou por extravasamento. Ele age a partir de si próprio. Enquanto que você, que é o babaca dele, teve uma educação formal, está ali tentando relacionar, está tentando ver as razões, até tentando ver se ele está com um problema qualquer que você poderia relevar e a partir disso tentar convencer de atitudes diferentes, né? O babaca ele é muito convicto e é nisso que você se perde, porque a ideia dele é uma ideia assim consubstanciada como uma verdade que você não consegue argumentar para discutir. Ele é muito essencialmente babaca, embora ele ache você um babaca por discordar dele, porque a maneira dele de pensar para ele é absoluta. Você relativiza, você pensa, você conta até 10, você olha para os lados, você revê seus históricos, a sua educação, as suas leituras, a sua observação da vida. Ele tem uma ideia e ela fica sendo definitiva. Isso são palavras minhas, tá, gente? Então, olha bem, considerando que aos seus olhos, provavelmente nós é que somos os babacas, por sinal, quem definir o que é ser humano realizado, né? Quem sabe definir isso? Aprofundando esse raciocínio, babaquice não existiria, claro, porque ela seria relativa, assim como os critérios de valor sobre os quais ela se sustenta, os quais dependem inteiramente de um ponto de vista individual. Nesse sentido, ela não refletiria nada senão as preferências íntimas válidas apenas para cada indivíduo. E daí? Esse relativismo não me assusta,
eu admito, ele, autor, de boa vontade, que nós somos todos os babacas um do outro. Mas isso não significa que todos os babacas se equivalem. Nem significa que você, sendo o babaca do outro, não seja o outro que seja babaca e você não. E essa relativização é apenas uma circunstância entre uma pessoa e o pensamento de outra pessoa. Pelo contrário, visto que cada um fornece sua própria avaliação da babaquice, a confrontação entre as avaliações produz necessariamente acordos e desacordos, claro. Assim, na situação local e urgente que é o objeto de nossa análise, o babaca ou a babaca é aquele ou aquela que a maioria dos outros concorda, apesar das variações, em considerar como tal. Isso significa que a babaquice objetiva não é aquela que existe no absoluto e que precede as avaliações subjetivas, mas aquela que é produzida pela sobreposição destas avaliações, de modo que se possa dizer que a objetividade se define na interseção de todas as subjetividades com aquilo que lhe é comum. E traduzindo, muitas pessoas observam aquela atitude babaca ou aquele babaca, várias sensações subjetivas coincidem, se sobrepõem e trazem uma boa definição, um estudo daquela situação, daquela pessoa ou daquela forma de agir. Então, não que isso seja absoluto, mas tira muito da relatividade, porque aquela pessoa em discussão com vários pares, fazendo par com várias pessoas, ela seria sempre o babaca dessa pessoa, embora considere cada um daqueles babacas os seus babacas. Se todas aquelas pessoas são capazes de definir e ver uma posição, uma situação incongruente no que nós estamos chamando aqui de babaca, uma pessoa imbecil, idiota, retrógrada, de pensamento fixo e que toma atitudes impensadas, ainda que baseadas no seu histórico pregresso de mutilações mentais ou de coações mentais, ainda que assim, mas essa pessoa ficou sendo definida de forma não tão absoluta, mas um pouco mais próximo do absoluto, como sendo ele o babaca de todos aqueles ali. Bom, no entanto, diz ele, não é porque a babaquice é relativa que ela não pode receber um valor de verdade. Ao invés disso, ela exprime precisamente as verdades das relações. Concluo então, mais uma vez, que podemos considerar que existem realmente os babacas que, mesmo localmente, mesmo momentaneamente, têm menos êxito que outros em nosso esforço comum para nos tornarmos humanos. E embora cada um difira parcialmente nos detalhes, estimo que isso seja um conhecimento de todos. Eu concordo com ele. Só que neste ponto se produz uma curiosa anomalia. Na situação que acabamos de descrever, aqueles que se acham, por assim dizer, o papel de testemunha diante da babaquice, deveriam se encontrar numa posição superior. Se alguém é identificado, ainda que circunstancialmente ou momentaneamente, como relegado pelo seu comportamento, à parte baixa da escala moral que avalia nosso esforço no sentido de uma realização humana, isso deveria significar que os outros se acham acima, se ele se acharia abaixo. Portanto, no caso de uma pessoa que se comporta de maneira abusiva, contraproducente ou perigosa, deveríamos tirar a vantagem de nossa posição superior para passar a ação, restabelecer sem dificuldade a situação e sem nenhuma raiva impedir o babaca de causar danos. Tá, isso seria bacana se não fosse imprevisível, né? A essas atitudes, essas ações de babacas. Contudo, não é isso que ocorre. Por que não? Porque fraqueza ou inferioridade moral não explicam totalmente a babaquice. É preciso observar uma segunda determinação importante. A babaquice não é apenas fraqueza, ela é feiura. Ela se define como uma face repulsiva da fraqueza humana. Por aí, o verdadeiro problema começa a ganhar forma. Perplexos com a surpresa de julgar um ser como o inferior, né? Com mais ou menos razão, mas nunca sem razão, somos igualmente surpreendidos ao perceber que nós, uma espécie de repulsa, desprezo ou nojo que nos pega justamente desprevenidos. Foi o que eu falei agora mesmo. Você não está
Você não consegue prever os momentos em que você passaria por essa situação. E as situações são inusitadas. É muito difícil você prever como você se comportaria. Até para você ter um lobby, para você ter uma forma de ação ou uma saída. Nós sabemos, sentimos que valemos mais que o desleixado que não aciona descarga nos banheiros públicos. Ou que a baronesa que acha que tudo lhe é permitido porque ela tem dinheiro. E, no entanto, nosso valor não basta para nos levar a triunfar sobre essas babaquices. Isso é verdade. Essas pessoas vão continuar fazendo isso, cheias da razão pessoal que eles têm, nos incomodando a muitos. Realmente, nós não vamos conseguir triunfar, longe disso. É uma proporção à nossa exasperação com eles, em proporção ao nosso desejo de deixá-los sós ou fazê-los desaparecer de nosso mundo, que nós os distinguimos precisamente como um babaca ou uma babaca, seres que criam em torno de si um refluxo de benevolência e de amor. Assim, ao mesmo tempo que a babaquice se baseia no julgamento moral formal, ela instaura uma relação afetiva, em outros termos, uma emoção, por definição negativa, que nos dá sede de renunciar à nossa comunidade humana por um reflexo epidérmico, um excesso de impaciência que nem queremos mais saber se é saudável ou suicida. O que quer que façamos, o que quer que façamos, nós detestamos os babacas. Nós temos ódio a eles. Isso não é bom para nós, né? Então, eles criam em torno de si uma benevolência, o que ele diz aqui até amor, mas nós não conseguimos penetrar nisso. A gente sente um ódio porque eles se tornam impenetráveis, né? Então é acionado um estranhíssimo dispositivo que pretendo descrever diversas vezes ao longo do livro, empregando diferentes imagens a fim de evitar diferentes armadilhas. Estávamos, digamos, reunidos em torno de uma chata ou de um cretino que envenenava nossas vidas e concordamos em colocá-los abaixo de nós mesmos. Uma situação que ele está descrevendo. Mas no momento em que eles começam a nos provocar repulsa, começamos a perder por nossa vez a disposição para a empatia. Isso, exatamente. Quanto mais você constata e sente que um babaca é um babaca, mais você perde o poder de benevolência, mais se afasta do seu próprio ideal humano e mais você transforma-se a si próprio. Em exata proporção, você se transforma num ser hostil, quer dizer, num babaca também, né? A prova é que, particularmente, você se torna o babaca ou a babaca do babaca, porque você tem reações também intempestivas, munidas do seu ódio e da sua repulsa. E alguma pessoa que observar de fora vai achar, com sangue frio, né? Vai achar que você também é um babaca. Então, o outro o deixa nervoso, o outro o enoja. Contudo, quanto mais você recua, mais ele o insulta. E então você recua ainda mais, porém acaba submergindo ainda mais profundamente no desprezo que sente. Como não detestá-lo, o outro, visto que é justamente culpa dele tudo aquilo? Porém, quanto mais você o detesta, mais você mesmo afunda. Essa areia movediça ilustra um processo que nos indica, concluindo esse segundo capítulo dele aqui, do livro, porque é tão difícil progredir diante dos babacas. De fato, as impressões oriundas da imperfeição humana consistem imediatamente numa postura que rebaixa e diminui não somente o ser que se observa do exterior como um objeto, mas também o sujeito da observação, o pretenso espectador. Isso significa que é estruturalmente possível, ou melhor, impossível, ser uma pessoa simples testemunha de uma babaquice. É de fato contraditório que a babaquice o deixe numa posição neutra. Não é possível. A avaliação que lhe permite identificar o babaca ou a babaca já o leva a tomar partido contra eles. Isso é fato. Além disso, essa carência de neutralidade não deixa sem danos.
Ao contrário, o seu julgamento significa em si mesmo e imediatamente a diminuição do amor e da benevolência que você é capaz de demonstrar aqui e agora a esse idiota ou a esse paspalhão. Ou a essa idiota, a essa paspalhona. Dessa forma, se os babacas provocam tamanha calamidade, é nisso que eles constituem um problema dinâmico, que tão logo é colocado, destrói as condições da própria solução. É a partir disso que concluo a primeira parte, a primeira frase que eu chamo de decalques, entre parênteses. Aliás, entre aspas, pois elas são especialmente recortadas para que os mais jovens as pintem sobre os muros, em casos de urgência, e para que vocês as coloquem no interior de suas pálpebras para nunca mais esquecer. Ele chama de número 1, você não é o professor dos babacas. Transforme as situações, não as pessoas. Então, primeiro decalque. Você não é o professor dos babacas. Transforme as situações e não as pessoas. O que ele quer dizer com isso? Nós não podemos combater os babacas. Nós temos que combater as babaquices. Exato. Então, acho que esse é um resumo legal até agora. Muito bem. Eu vou terminar esse vídeo com esse número 1, com esse decalque número 1. No terceiro vídeo, na parte 3, eu vou falar de mais 2 decalques que ele diz aqui, que ele fala no livro, e nós vamos começar a segunda parte, a terceira parte, com o termo como se recuperar da sua estupefação. Muito obrigado por você ter prestado atenção nessa parte do segundo, e vem a terceira. Se você achar que ela te ilustra, fica aí com a gente e assista o terceiro podcast a respeito desse assunto, do livro de Maxime Rovere, O que fazer com os babacas e como deixar de ser um deles. Eu agradeço a sua assistência, a sua preferência. Dá um like nesse vídeo, deixe seu comentário, compartilha, e a gente volta para a parte 3 desse pontuando especial. Muito obrigado e até lá.